É comum pensarmos em Cristo como profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo. Mas o autor Alonzo T. Jones, em seu trabalho O Caminho Consagrado à Perfeição Cristã, nos apresenta uma perspectiva diferente. Ele argumenta que esses três ofícios não são simultâneos, mas sim sucessivos. Sophie, isso parece ser uma nuance bastante significativa. É uma distinção crucial, Julian. Jones começa o capítulo 1, a introdução, afirmando que a revelação de Cristo realmente o manifesta nessas três ocupações. Ele nos lembra de passagens como Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19, que se referem a Cristo como profeta, dizendo: Eu levantarei um profeta de entre os irmãos, como você, e porei minhas palavras na boca dele. Essa ideia, ele explica, permeia as Escrituras até a vinda de Cristo. Entendo. Então a função profética é bem estabelecida. E quanto ao sacerdócio e à realeza? Exatamente. Para o sacerdócio, Jones cita Salmos capítulo 110, verso 4, que diz: Jeová jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ideia, ele aponta, não só perdura até a vinda de Cristo, mas também depois dela. E sobre o ofício de rei, ele nos traz Salmos 2, verso 6. Eu tenho ungido meu rei sobre Sião, monte de minha santidade. Esse é um conceito que se estende por todas as Escrituras, até o fim. Então as Escrituras realmente o apresentam nos três ofícios. A questão então é a ordem. Se eles não são simultâneos, qual é essa sucessão e por que é tão importante? A importância está precisamente na ordem que Jones descreve. Primeiro profeta, depois sacerdote e finalmente rei. Ele detalha que Cristo foi profeta quando veio ao mundo, um mestre enviado de Deus, o Verbo feito carne, cheio de graça e de verdade. Mas é enfático ao dizer que, naquele momento, ele não era sacerdote. De fato, o texto de Hebreus capítulo 8, verso 4 diz que, se estivesse sobre a terra, nem ainda seria sacerdote. Isso me surpreende um pouco. Assumimos que ele sempre foi tudo isso, mas a lógica bíblica aqui é que um ofício tinha que ser concluído antes que o próximo começasse. É exatamente isso. Tendo concluído sua obra profética na terra e subido ao céu à destra do trono de Deus, ele então se torna nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Zacarias capítulo 6, versos 12 e 13, reforça isso, dizendo que ele edificará o templo e será sacerdote em seu trono. Da mesma forma que não era sacerdote enquanto profeta na terra, Jones argumenta que ele também não é rei no céu enquanto está em seu ofício sacerdotal. Mas peraí, ele não está sentado no trono do Pai agora, reinando? Parece que há uma tensão entre ser um sacerdote real e o ofício de rei que a profecia aponta. Essa é uma distinção muito importante que Jones faz. Ele reconhece que Cristo reina no sentido de estar no trono do Pai, sendo um sacerdote real, um rei sacerdotal à maneira de Melquisedeque. No entanto, ele enfatiza que este não é o ofício de rei ou o trono que a profecia e a promessa contemplam para sua função específica de rei. A profecia se refere a ele reinando no trono de Davi, restaurando a perpetuidade da coroa e do trono que foi interrompida quando o povo foi levado cativo à Babilônia. Ah, entendi. Você está falando daquela passagem em Ezequiel capítulo 21, versos 25 a 27, que fala sobre o diadema e a coroa sendo tirados até que venha aquele a quem pertence de direito. Precisamente, Julian. E aquele a quem pertence por direito é Cristo, o filho de Davi. E esse até que venha não se refere à sua primeira vinda, em humildade, mas sim à sua segunda vinda, quando ele virá em glória como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Só então ele esmiuçará e consumirá todos os reinos da terra. Então o bebê de Belém foi um rei por direito próprio. Mas a plenitude de seu ofício real, com o trono e a coroa de Davi, ainda está no futuro? É exatamente isso que Jones afirma. Ele não tomou esses símbolos então, nem os tomou ainda, nem os tomará até que venha outra vez.
será nesse momento que ele assumirá o poder na terra e reinará em todo o esplendor de sua glória régia, como descrito em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, quando lhe será dado o senhorio, glória e o reino, e seu domínio será eterno, e em Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33, que ele possuirá o trono de Davi e reinará para sempre. Fica muito claro que esses ofícios não são simultâneos. Primeiro profeta, agora sacerdote e será rei ao retornar. Mas qual é o propósito dessa ordem específica? O Jones é muito claro que essa sucessão tem um propósito profundo. A função como profeta foi preparatória para a função como sacerdote, e as funções de profeta e sacerdote, nessa ordem, são preparatórias para sua função como rei. É essencial que o consideremos em seus ofícios na devida ordem. Então, não é apenas uma questão de cronologia, mas de preparação e entendimento. Precisamos entender seu papel como profeta, para compreendê-lo adequadamente como sacerdote. Correto. E, por sua vez, precisamos considerá-lo no ofício de sacerdote, não só para receber o benefício infinito de seu sacerdócio, mas também para nos prepararmos para o que nós mesmos seremos. Apocalipse, capítulo 20, verso 6, nos lembra que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O sacerdócio de Cristo, sendo seu ofício e obra atuais, é o supremo motivo de estudo para todo cristão hoje. Essa é uma ideia poderosa, que a compreensão de seu sacerdócio nos capacita a reinar com ele. Se você achou esta conversa instigante, compartilhe esse episódio com alguém que também se interessa por esses temas.